quando você está lendo um arquivo lá que eu mas que ele bonita a transação, na hora que ele lê o arquivo lá, ele você ou na aplicação tem que fazer um conjunto do conjunto, como está no banco, ele consegue apresentar. E evita que você tenha que ficar na pergunta. Você tem a aplicação de conexão, porque aí o que acontece? Quando o banco falar, eu comentei, acionei, ele vai ler o log do banco, no server, coloca um acontecimento de aí você tem isso daí, por exemplo, pode ser pega esse bando de dados aqui, transforma no log e manda para a extensão. Você manda uma saída de log, não passa para a extensão que já manda para a extensão. Você tem escolhido por passar, para Salesforce, por exemplo. Espera aqui, você vai mandar Salesforce. Mandou para mudou alguma coisa lá, ele se volta aqui, para receber. Mas eu além disso, o esquema REST, o padrão ele trabalha com JSON no máximo. Aí você consegue fazer um binário. É barato. Toda mensagem vai ter binário, mas o cara recebe esse não entra no médico. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Mais um meetup de Kafka. A ideia hoje é a gente fazer duas apresentações. A primeira é o Ricardo Ferreira, da Confluent, que vai falar um pouquinho, vai dar um pouco do overview de Kafka, possibilidades, alguns exemplos. E o Fábio Silva, que é da Teclon, ele vai dar um pouco a visão de usar engenharia de dados com Kafka. Então, eu vou dar só uma... Galera que está ao vivo aí no... Também estamos transmitindo ao vivo também para a galera do Meetup. Bom, eu criei esse slide aqui mais para dar uma perspectiva. A gente tem conversado muito com vários clientes e existe uma visão muito ainda, vamos dizer, básica do Kafka como um serviço de mensageria puro e simples. E o Kafka, na verdade, ele é muito mais do que um serviço de mensageria. Por exemplo, eu consigo fazer gestão de microserviços usando o Kafka. Eu consigo fazer integração de diversas bases de dados e criar um Data Hub usando o Kafka. Eu consigo fazer a parte de consistência de dados usando o Kafka. Consigo usar o Kafka para a parte de segurança. Consigo fazer a parte de gestão de multi-cloud usando o Kafka. Ou seja, o Kafka ele é muito mais do que um simples serviço de mensageria. E aí eu coloquei esse slide aqui porque a ideia nossa é falar um pouquinho mais que as possibilidades de uso do Kafka. E aí você pode me achar, pô, esse cara é muito maluco, doido, tem nada a ver. E aí eu trouxe esse é um exemplo que foi feito no Kafka Summit, que aconteceu o mês passado. O vice-presidente de cloud do Walmart falando que o Kafka é o backbone de toda a infraestrutura de dados que roda no Walmart, e aí tem várias aplicações de
a parte de atualização de inventário em tempo real, parte de segurança, tem a parte de todo usuário que está no site da Walmart.com, tudo é rastreado, e o Kafka está fazendo toda essa parte de gestão de dados. Então, ou seja, aqui é um depoimento de um cliente que usa o Kafka de forma bastante intensa para várias possibilidades de uso. Inclusive, o Chris, ele trabalhou no eBay. Depois eu passo para vocês o link, tem a apresentação gravada desse evento, e o Chris fala que ele trabalhou no eBay antes de ir para o Walmart, e também o eBay usa o Kafka também para várias possibilidades de uso. Então, é mais para mostrar para vocês o potencial que tem o Kafka, que pode endereçar vários problemas do dia a dia, tanto da área de negócio quanto da área de infraestrutura também. Vou passar a bola agora para o Ricardo, que ele vai me ajudar a defender, na verdade, tudo que eu falei aqui, que o Kafka não é um bicho de 7 cabeças e nem um serviço puro e simples de mensageria. Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Obrigado por virem. Eu gosto sempre de falar em meetups, assim, que eu prefiro muitas das vezes participar de meetups do que de conferências, porque eu acho que meetups é a prova real de que desenvolvedores estão realmente querendo aprender. Né? Afinal de contas, todo mundo poderia estar em casa agora, né, com sua família, fazendo alguma coisa mais de útil. Vocês estão aqui para aprender um pouco mais de Kafka. Então, parabéns para vocês. Obrigado por vir. Beleza? Essa apresentação, pessoal, alguém já viu aquele filme, Tudo que você gostaria de saber sobre sexo, mas tinha vergonha de perguntar? É um filme do Woody Allen, na verdade, a inspiração do filme, da apresentação foi desse filme. Eu só troquei sexo por Kafka. Né? Então, a ideia é a mesma, para quem assistiu o filme e leu o livro. Tá? Então, explicar um pouco mais sobre como é que você deve enxergar o Kafka, esse é o ponto número 1. E uma coisa, que é o que a gente vai desprender os próximos, 30 minutos, eu acho, eu vou tentar descosturar um pouco alguns mindsets que vocês possam ter sobre Kafka. Tá? Isso é algo que eu estou fazendo, eu e meu time, que eu vou apresentar daqui a pouco, a gente está fazendo no mundo todo. E é algo que a Confluent está meio que engajada em fazer, porque os criadores do Kafka, que são os fundadores da Confluent, a gente cometeu um erro lá atrás. Então a gente está tentando consertar esse erro. Mas vocês vão entender o porquê. Beleza? Primeira coisa. Como eu falei, eu trabalho na Confluent, né? Todo mundo conhece o que é a Confluent. Para quem não sabe, eu posso explicar. Mas eu acho que eu posso pular essa parte, então, né? Na Confluent, eu trabalho com Developer Advocate. O nosso time, a gente é um time de Developer Relations. Então, basicamente, são esses 4, né, cara de marrento, mas foi só para pose e para foto. Tá? Todo mundo é gente boa. Beleza? Então, o nosso time, o nosso objetivo é basicamente ser os advogados de vocês perante a engenharia da Confluent e a engenharia do Kafka. Tá? É mais do que fazer evangelismo. A gente chama de Developer Advocates. Porque a ideia não é simplesmente, eu estou falando sobre Kafka, é uma comunicação unidirecional. Eu falo, vocês escutam. Então, a nossa ideia do nosso time é também ser um porta-voz de vocês sobre coisas que vocês estão partilhando na tecnologia. Ou é algum problema do software. Né? Por exemplo, Ricardo, eu criei lá uma PR, lá no projeto do Schema Registry, e eu estou vendo que ninguém está dando prioridade naquilo, e eu preciso do meu projeto. Entre em contato comigo, que eu posso defender isso para vocês e tentar agilizar. É esse que é o trabalho que a gente faz. Além de, óbvio, fazer evangelismo, mas só que é muito mais do que isso. Então, esses caras aí, além de mim, claro, o rapaz de óculos é o Robin. Tudo aquilo que vocês precisarem relacionado a Kafka Connect e K5, ele é o cara. Certo? A minha praia, obviamente, todo mundo sabe Kafka aqui, mas a minha praia é um pouco mais focada em Cloud Service, com Kafka. O barbudo do meio, além de ser o nosso chefe, que é o Tim Burton, ele é focado em arquiteturas e design patterns com Kafka. Tá? Então, tudo relacionado a isso, ele é extremamente bom. E o russo lá no final, que parece o Dolph Lundgren do Rock 4, o apelido dele é Dolph Lundgren mesmo, é o Victor. Então, ele é focado em Kafka Streams, não SQL, Kafka Streams como biblioteca, e Operator do Kubernetes, usando para Kafka. Então, esses são os assuntos que a gente é meio especializado. Tá? Ok? Esses são os twitters, os handles do Twitter, então é a forma que vocês têm para entrar em contato com a gente. E, no meu caso específico, eu tentei fazer o mais fácil possível, né? Referrei basicamente para tudo. Então, eu adiciono no LinkedIn, GitHub, Twitter, meu blog, é tudo referei, então é fácil de deixar. Beleza?
Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês que vai ser bem legal. Então, se vocês quiserem ter o código daquilo ali, já está lá no GitHub também. É só vai lá na minha conta. A gente não chama de conta no GitHub, a gente chama de profile. Né? Todo usuário tem um profile. Tá? Vamos começar com a pergunta de $1 milhão. Né? O que é o Apache Kafka? E é aqui que eu gostaria de desprender um tempo descosturando o pré-conceito que vocês possam ter com a tecnologia. Quem aqui trabalha com Kafka, já? 30% das pessoas. Quem aqui conhece Kafka, mas nunca trabalhou? Quem aqui odeia Kafka? Pegadinha do malandro, né? Estratégia. Bom, eu gosto de explicar que o Kafka é uma plataforma de streaming distribuída. Tá? E a forma que eu gosto de explicar é meio que fazendo uma pegadinha com as pessoas. Assim, vocês foram no site do Kafka, para aqueles que já utilizaram, né? Vocês já pararam para pensar que lá no site está escrito debaixo do logotipo do Kafka que ele é uma plataforma de streaming distribuído, né? E a maioria das pessoas que fazem esse exercício ficam com a cara da Nazaré Curiosa, né? Lembra daquela novela? É mais ou menos isso que quando você lê que o Kafka é uma plataforma de streaming distribuída, basicamente essa é a sensação que você tem. Porque isso e nada é a mesma coisa. Né? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de explicar aqui agora. Tá? Além de que isso aqui, na verdade, é um Kafka. Vocês sabiam disso? O logotipo é um Kafka. Então, isso é importante, porque para aqueles que pegaram o sticker do Kafka lá fora, não preguem ele para baixo. Ele tem que ficar na vertical, porque aquilo é um Kafka. Tá? Isso é importante. Certo? Então, vamos começar. A melhor forma de entender qualquer tecnologia, toda tecnologia ela tem um sentido de porquê de existir. Certo? Quem criou a virtualização estava tentando resolver o problema. Quem criou sistemas operacionais estava tentando resolver o problema. Certo? Kafka não é diferente. Para você entender o que é uma plataforma de streaming distribuída, a gente tem que meio que voltar no tempo e ver como que a gente fez coisas nos últimos 30 anos, tá? E entender o que justificou a criação do Kafka. Tá? Se a gente volta 30 anos atrás, é assim que a gente enxergava banco de dados. Ok? Então, para quem... Isso aqui, na verdade, é um screenshot do filme do Thor Ragnarok. Então, vocês vão lembrar de o que isso quer dizer. Beleza? Isso é há 30 anos atrás. Se a gente volta hoje em dia... Banco de dados não é aquela velha bala de prata que você usava para resolver todos os problemas. Tá? Então, ele assistiu o filme, por isso que ele está rindo. Só um detalhe, tá? Isso não é uma crítica para banco de dados. Eu, particularmente, sou um enorme fã da tecnologia de banco de dados. O grande ponto é que 30 anos atrás, qualquer e todo sistema de pequeno, médio e grande porte era construído em cima de banco de dados. Hoje em dia isso não é verdade. Vocês sabem disso. Os problemas são mais complicados, a escala é maior. Né? As arquiteturas são mais complexas. A gente está na era de microserviços, de cloud, de servers. Então, criar sistemas 100% em cima de banco de dados não é a receita de bolo que, se você usar, nunca vai falhar. Você vai falhar. Né? Se você pega arquiteturas como do Netflix, Uber, Lyft, LinkedIn, elas não são baseadas 100% em banco de dados. Tem uma razão para isso. Ok? Então, não é crítica ao banco de dados. Tá? O banco de dados, ele basicamente isso que acontece com o banco de dados hoje em dia. Você vai utilizar e te envergonha na frente do gerente de projeto. Né? O banco de dados, na verdade, ele tem dois problemas. Ao meu ver, eu gostaria que vocês concordassem ou discordassem. Tá? Eu acho que faz sentido, mas eu não sou dono da razão. O primeiro problema é que eu acho que ele é muito limitado. E o segundo problema é que ele faz muita lambança. Certo? E eu vou explicar isso aí. Depois vocês concordam ou discordam. Okay? Por que limitado? Né? E a maioria das pessoas que trabalham com banco de dados vai questionar isso. Pô, limitado, não é possível. Tem muitos sistemas que eu já fiz na minha carreira usando banco de dados. Sim, é limitado. Por que você acha, por exemplo, que você tem banco de dados transacionais, né, cuja ideia é você fazer transações, inserts, deletes, deletes, e você tem um outro banco de dados que normalmente é conhecido como data lakes, data warehouses, ou OLAP, sistema de OLAP, coisa do tipo. E aí você precisa transferir o dado do transacional para o sistema de analítica. Por que você faz isso? Uma pergunta para vocês. Por que você faz isso? Para não onerar o banco de dados. Porque se eu começar a fazer tanta analytics em cima do banco transacional, o banco transacional vai sentar. Isso não é uma limitação para vocês? Fundamental até? Conceitual? Porque se ele não fosse limitado, você conseguiria fazer queries e analytics em cima do transacional. Só que, arquiteturalmente, a gente tenta separar o que é transacional de I/O do que é consulta intensa. Né? Até às vezes o modelo de dados ele muda também, para facilitar um pouco a questão de performance.
Isso aí é uma prática que a gente tem feito nos últimos 30 anos. E isso gerou uma outra consequência. Tá? Essa limitação gerou uma outra consequência. Que é o quê? A questão do lambança. Tá? Na Confluent, a gente tem um termo que a gente utiliza para se referir àqueles bancos de dados que você tem dentro de uma organização que eles não deveriam existir. A gente chama eles de banco de dados incidentais. Tá? Vou dar um exemplo disso. Sabe aquele banquinho que você tem que criar para você fazer um ETL do transacional, aí você joga nesse banquinho, aí você faz aquele filtragem, agregação, limpeza de dados, criar modelo canônico para depois transferir lá para a ponta? Esse banquinho, ele conceitualmente não deveria existir. Porque, de novo, ele está resolvendo o problema de limitação. Tá? Se você olha, a maioria dos bancos de dados, e por que é tão complicado as arquiteturas de TI hoje em dia, é porque esses bancos de dados incidentais, não são bancos de dados, plataformas incidentais, elas são criadas para resolver paliativos que a tecnologia deveria prover. Okay? Então, isso aí é que causa a lambança. E aí, com o passar do tempo, a indústria ela se beneficia dessa lambança. Né? Se você para pensar, na maioria dos fabricantes de banco de dados, né, eles gostam dessa lambança, porque é assim que eles ganham a vida. Eu tenho o direito de fazer sacanagem com o LabRS porque eu trabalhei 8 anos na Oracle. Então, já acho que eu ganhei esse direito. Eu e o Bruno, que está sentado lá atrás, a gente já penou bastante, então a gente já ganhou esse direito. Beleza? E durante esse tempo, a gente percebeu que tem alguns workarounds que foram criados pela indústria, né, para tentar resolver um pouco dessa limitação e lambança. O primeiro deles, como é que a gente resolve o problema de volume de dados? Né? Com Big Data. Né? Para quem já trabalhou com Big Data, sabe que um projeto tipo de Big Data é aquele cluster gigantesco de Hadoop, né, que tem um sistema de arquivos baseado em HDFS. Só que, fundamentalmente, o que o Big Data ou o Hadoop fazem é armazenar dados em grande volume, em grande escala. Isso é indiscutível. Tecnologia excepcional. Só que ele guarda os dados. Ponto. Né? Você precisa criar programas especialistas que vão ler esses dados, trazer para a memória e fazer o uso efetivo deles. E aí você tem normalmente o Hadoop no meio, um ecossistema extremamente complexo de tecnologias ao redor, como Apache Hive, Apache Flink, Pig, né? Tem uma série de complicômetros, né, que foram, na verdade, criados porque o próprio Hadoop ele não resolveu o problema por completo. E qual que é o problema que eu estou me referindo aqui? O problema de você armazenar os dados e também processar os dados. Você não armazena dado por armazenar. Para quê? Só para fim de auditoria, de guardar log. Você vai guardar os dados para você quer usar. Né? Então, é importante que a plataforma que você utilize propicie esse tipo de recurso. Ok? A segunda tecnologia que eu acho que é um workaround são tecnologias de NoSQL. Indiscutivelmente, cada uma dessas tecnologias, já utilizei algumas, elas são fantásticas. Tá? Não estou entrando no mérito se elas são fantásticas ou não. Elas são. Tá? Só que, tal como um banco de dados, tal como um cluster Hadoop, eles foram feitos para armazenar dados. Eles não foram feitos para processar. Alguns deles até criam uma ilusão para você que não existe processamento. Mas essa ilusão é uma mentira. Por exemplo, eu gosto de dar 2 exemplos. Conhecem o Neo4j? Ele é um banco de dados orientado a grafo. Né? Por exemplo, imagina que você está modelando uma rede social e aí você pode armazenar um grafo inteiro dentro do Neo4j e aí ele funciona como um banco, tipo um banco NoSQL. Você dá a chave e ele te recupera o grafo inteiro pré-computado. Só que, qual que é a grande pegadinha aí? Para quem está consumindo aquele grafo, dá a impressão que dá no eu já estou fazendo processamento e direto. Só que alguém, na hora de gravar, computou aquele grafo, certo? Para poder gravar. Então, você, na verdade, só trocou o processamento para depois, você trouxe para antes. Mas você continua tendo processamento e armazenamento de formas distintas. Ok? Por isso que ele é um workaround. Ele não resolveu o problema. Certo? E aí a gente tem também tecnologias de mensageria. Tá? Tal como as tecnologias de NoSQL. Indiscutivelmente, todas elas são maravilhosas. Tá? ActiveMQ é maravilhoso, RabbitMQ é maravilhoso. Isso não é uma crítica, não é uma delas. O ponto todo é que o que a mensageria faz de melhor e unicamente? Ela vai pegar o dado de um lado A e mover para o lado B. Vai entregar. É isso que a mensageria faz. Certo? Só. Você não vai processar os dados. A mensageria não entra no mérito do que o dado que está trafegando naquele grande pipe ali. Certo? O papel dela é entregar. Certo? Então,
você também não está resolvendo o problema de armazenamento e tampouco está resolvendo o problema de processamento. Okay? Isso é um mecanismo de integração. Okay? Né? Algumas pessoas usam mensageria também para fazer throttling ou buffer, mas em última análise, conceitualmente, você está movendo dados de um ponto para o outro. Ok? Faz sentido até aqui? Beleza? Estou falando alguma mentira? Faz sentido, né? Bom, e aí qual que é o resultado desses workarounds que foram criados nos últimos 30 anos? A mesma lambança, só que um pouco mais colorida. Porque agora você tem essas tecnologias legaisinhas, né? Tipo, pô, nossa, legal, aqui na empresa tem Hadoop, Redis, tem Q, tem Typical, tem AWS, DynamoDB, mas está continuando a criar lambança, você só está perpetuando o problema. Ok? É por isso que as arquiteturas de software hoje elas são tão complexas, é por isso que os ciclos de desenvolvimento eles se tornam tão grandes. Mas eu acho que o que é mais importante de tudo isso é que, letra A, você continua com a explosão desenfreada de bases de dados incidentais, isso gera custo. Letra B, você não tem uma plataforma que consiga processar e armazenar os dados ao mesmo tempo. Eles são feitos de forma distinta. Esse que é o ponto. Essa é a necessidade, esse é a dor que plataformas de streaming distribuídas tentam resolver. Ok? Beleza? Bom, e aí a gente vai voltar no tempo de novo, tá? Só pra gente falar nisso, isso aqui é um spoiler do Avengers Endgame, para quem não assistiu, é mais ou menos isso que eles fizeram para derrotar o Thanos, tá? Então desculpa pelo spoiler. Mas o filme já foi lançado há o quê? 4 meses já, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que agora a gente já pode comentar sobre isso. Se a gente volta agora, ao invés de 30 anos, voltar, sei lá, 11, isso é 2019, né? 11 anos, mais ou menos. Você conhece essa empresa aqui? LinkedIn? O que o LinkedIn faz? Qual que é o negócio do LinkedIn? O que ele ganha dinheiro? Networking, conexões, networks profissionais, né? Agora, sabe uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre o LinkedIn? É que ele é uma empresa nem um pouco diferente do banco que você trabalha, ou da telco que você trabalha, ou da empresa de varejo que você trabalha. Ela continua com arquiteturas que nem aquela, como o diagrama da lambança. Ela é uma empresa como qualquer outra. Ok? Só que a grande diferença do LinkedIn, é por isso que eu gosto de contar a história deles, você sabe que o Kafka ele nasceu ali. Para quem não conhece a história do Kafka, né, vou dar logo um segundo spoiler, ele nasceu no LinkedIn. Mas a razão pelo qual ele nasceu é a história que, e esse é o erro que eu comentei no início, que a Confluence está tentando resolver, a gente nunca comentou publicamente sobre quais foram os motivadores internos do LinkedIn para criar o Kafka. Eu vou contar um pouco dessa história rapidamente aqui agora, certo? Para vocês entenderem, poxa, o que, né? Tipo, será que as pessoas que criaram o Kafka foram essas 3 pessoas aqui, tá? 2 rapazes e a moça. Existe um cargo que, pelo menos lá fora, ele é muito comum, chamado engenheiro de infraestrutura de dados. Todos os 3 eram engenheiros de infraestrutura de dados. O papel deles era, nasceu um projeto novo, nasceu um sistema novo, nasceu um microserviço novo, eles eram responsáveis por resolver o problema de aquele sistema tem que receber dados de uma fonte. Ok? Para isso, eles criavam o banquinho intermediário, ou usavam mensageria, ou criavam uma ferramenta de integração, sabe-se lá o quê? Criavam um programa em ETL. O papel deles era resolver o problema de aquisição, armazenamento e processamento de dados. Isso é o que o engenheiro de infraestrutura de dados faz. Ok? A conclusão que eles chegaram é que, primeiro, eles começaram da forma mais simplista possível, né? Então, se você olha para a primeira versão do LinkedIn, ela não é nem um pouco diferente de qualquer aplicação que você desenvolve hoje. Né? Então, é aquele banco de dados central aqui, e aí você tem aplicações satélites que estão lendo e escrevendo aquele bancão, vamos chamar assim. Né? Só que qual que é o ponto? Eles começaram a perceber que o negócio do LinkedIn, como o nosso amigo comentou, é uma rede de conexões, ele era muito mais centrado a evento do que centrado ao Estado. Vocês sabem o que eu quero dizer com o Estado? Só para deixar claro. Um banco de dados, ele é 100% orientado a Estado. Você guarda o estado de uma entidade no banco de dados. Né? Entidade cliente. Código 1 é o Ricardo. Só que o banco de dados, ele armazena só o último estado de uma determinada entidade. Certo? O evento é diferente. O evento, ele tem o que a gente chama de contexto. O evento, ele tem uma intenção. Certo? Quando você olha para um banco de dados e faz, sei lá, eu tenho lá armazenado que eu trabalho na Confluence.
Se eu executar uma consulta 100 vezes no banco de dados, a mesma informação vai vir. Tá? Agora, o evento é quando eu, lá no LinkedIn, eu troquei a minha empresa de Oracle para Confluent. Isso é algo que aconteceu. E esse algo que aconteceu, ele tem um contexto, ele tem uma razão, ele tem uma implicação. Quando você passa a processar os eventos na hora que eles acontecem e não armazena para processar depois, você consegue usar esse contexto. Então, você consegue responder perguntas muito mais elaboradas. Porque qual é a única pergunta que você pode responder quando você programa orientado a estado? Em que empresa o Ricardo trabalha? Só. Por que ele foi para a Confluent? Quando ele foi para a Confluent? Né? Em que circunstância ele foi para a Confluent? Tudo isso, esse contexto todo, se perdeu. Tá? Então, mais ou menos entendendo a diferença de evento e estado, o evento ele tem mais informações, ele é mais rico. Tá? E aí, eles começaram a perceber, poxa, se a gente começar a desenvolver o LinkedIn usando princípios de orientação a evento e não mais a estado, a gente consegue criar utilizar sistemas mais especialistas, ou microserviços especialistas, tá? Que vão fazer bom uso desses eventos à medida que os eventos acontecem. E aí eles podem disparar um processo de negócio, eles podem criar uma ação automatizada, eles podem gerar um insight para, de repente, alimentar um sistema de machine learning, que, porventura, vai fazer uso daquilo. Então, é muito mais interessante você programar orientado a evento do que orientado a estado. Esse é o ponto que eu quero chegar. Ok? Só que, lembra que a primeira versão do LinkedIn era aquele bancão que eles usavam para ler e escrever, certo? E tem uma coisa que, para quem aqui trabalha com banco de dados, é especialista em banco de dados, vai saber que todo banco de dados, em última análise, ele tem um conceito de bloco. Tá? Fundamentalmente falando, o Oracle, o DB2, o SQL Server, o Cassandra, o MongoDB, qualquer banco de dados tem um log por baixo. Certo? Só que se você olha, por exemplo, lá no paper de 1970 sobre a teoria relacional, foi criado um conceito, né? Sabe-se lá quem teve essa ideia? Que você deve interagir com um banco de dados orientado à tabela. Você não tem que enxergar o log. O log é uma abstração complexa que você tem que encapsular e ocultar. Certo? E aí criou-se esse conceito de tabela, que, em última análise, é meramente um mecanismo de leitura escrita do log. Tá? Mas, no fundo, é um log. Ok? Concordamos até aqui? Tá. E aí eles começaram a perceber que, poxa, esse negócio de eu ter que interagir com a tabela, eu tenho que fazer com que o sistema vá procurar informação no banco. É assim que a gente desenvolve hoje. Você tem que fazer uma consulta no banco para recuperar o dado, para aí poder trabalhar com o dado. Certo? Ao passo que o ideal era que o banco de dados, na hora que o evento acontecesse, mandasse proativamente o evento. Não o estado, mas o evento. Para o sistema que está interessado a fazer aquilo ali. Não tão diferente do conceito de publish subscribe. Ok? Mas com uma única diferença. É que, diferente do publish subscribe, o armazenamento e a persistência do dado ele continua sendo importante. Eu vou explicar por que daqui a 1 minuto e 47 segundos. Ok? Perceberam a precisão dos... Eu não falei 2 minutos, é 1 minuto e 47, agora é 43. Outra coisa que eles perceberam também no LinkedIn é que a maioria das coisas que o LinkedIn precisa, a riqueza dos dados, são mais orientadas a eventos do que o dado bruto. Eles chegaram à conclusão que o sistema típico no LinkedIn, ele é tem muito mais focado em eventos do que dados transacionais. Tipicamente, o que a gente costuma trabalhar hoje em dia. Né? Então, o que isso cria? A percepção de que, quando você olha para um gráfico desse e percebe que a maioria das coisas que você tem que trabalhar é mais evento do que estado, você vê que o banco de dados ele não vai aguentar esse volume. Certo? Pode perguntar para qualquer DBA de qualquer banco de dados no mundo. Eu estou querendo criar um microserviço aqui, e o volume de dados inicial desse microserviço nos próprios 6 meses vai ser mais ou menos 2 petabytes. E aí, eu consigo armazenar tudo isso no banco de dados? O que o DBA vai falar para você? Nem ferrando, né? Para não dizer outra coisa. Particiona o banco, né? Quebra eles em muitos pedacinhos, sei lá, cria indexação. A primeira preocupação que vem na cabeça dele é que isso aí não vai aguentar. De cara. Certo? Quiçá você criar toda a arquitetura corporativa do LinkedIn
dentro do banco de dados, centralizado, compartilhado. Certo? Estão percebendo a dor que aqueles 3 caras estavam identificando? Beleza? E aí, pessoal, com o advento de microserviços, com o advento de containerização, com o advento de cloud, certo? Você começa a ter aquelas explosões de sistemas especialistas, microserviços e outras bases de dados que precisam trocar informações. Tá? E eles começaram a verificar que o banco de dados não era apropriado para resolver esse tipo de problema. Okay? Para resolver esse tipo de problema, eles começaram a utilizar o conceito de log. Okay? Lembra do log? Falei para vocês? Eu vou voltar aqui para vocês, para quem não percebeu. O log, eles falaram, bora arrancar fora esse negócio que foi criado aqui, certo? Vamos descosturar o conceito relacional, ou não relacional, tá? Porque isso aqui também pode se aplicar para bancos no SQL, ok? E vamos programar orientado a log, orientado ao evento, ok? Eu gosto de explicar orientação a logs e eventos da seguinte forma. Quando você faz o insert, into, tabela, valores, blá, blá, blá. O que vai acontecer aí? Ele vai criar uma linha, uma tabela, certo? Agora, imagina que a linha que eu coloquei é código 1, nome Ricardo, certo? Agora, imagina que eu coloquei o seguinte SQL. Update, tabela tal, set, né? Depois do update. Nome igual a Hudson, where, ID igual a 1. O que vai acontecer depois disso? Quantas linhas vou ter no banco de dados? Uma, cujo ID agora é, em vez de ser Ricardo, é Hudson. Certo? Na orientação de log, na orientação de eventos, sabe quantos registros você teria? 2. Primeiro, teve uma primeira mutação, que é o insert. Teve uma segunda mutação, que é o evento. Certo? E isso é estruturado um após o outro, na forma de log. Igual com o log que tem lá os stack traces da sua aplicação Java, é o mesmo log, ele não é uma linha depois da outra, vista de top-down. O log é isso. É só inverte um pouquinho, em vez de ser top-down, ele andar de esquerda para a direita. Ok? Mas isso é log. Ok? Então, qual que é a vantagem de você programar orientado a log? É que todas as mutações, elas ficam registradas no log. Então, você consegue voltar no tempo e reprocessar as coisas, se você precisar. Ok? Com banco de dados, você não consegue fazer isso. Só tem uma linha. Você perdeu o contexto, você perdeu o histórico. Você sabe a diferença? Só que isso também cria um problema implícito. Se você vai guardar todas as mutações que ocorreram, você precisa ter um sistema de armazenamento mais eficiente que o banco de dados. Ok? Bom, vamos lá. Vamos ao log. E aí eles começaram a pensar, poxa, mas essa figura, né, eu já vi uns diagramas de arquitetura aí que essa figura você tem um cara chamado mensageria aí no meio, que é parecido com essa bolinha amarela. É amarelo isso, né? É amarelo. Sou meio daltônico. É parecido com essa bolinha amarela, então o Enterprise Service Bus, né, que é parecido também com esse cara central. Só que mensageria, ela tem um problema sério também com lidar com grandes volumes. Tá? Ela tem um problema sério. Você não consegue trafegar petabytes de dados em mensageria. O que normalmente a gente faz? A gente cria um mecanismo de mensageria por sistema, por microserviço, por projeto. Tá? Mesmo problema, né, do banco de dados. Estou criando banco de dados incidentais, ou mensagerias incidentais. Isso não resolve o problema, certo? Porque, lembra, eu quero descomplicar, certo? Mensageria também não tem um problema sério com persistência, tá? Mensageria, ela, como eu falei para vocês, ela foi feita para transferir o dado do lado A para o lado B. Então, o que isso significa na prática? O que acontece quando o último consumidor de qualquer sistema de mensageria, seja ele qual for, tá? O que acontece com a mensagem quando o último consumidor do sistema de mensageria recebe essa mensagem? Seja ele ponto a ponto, kill, or pub subscribe. O que acontece com a mensagem? Já era. Aí você pode perguntar, Ricardo, mas eu conheço algum sistema de mensageria que consegue guardar a mensagem em disco. Eu também. O ActiveMQ, o RaptorMQ, eles fazem isso legal, inclusive. Mas isso não é persistência. Desculpa, mas não é persistência. Isso é tolerância falha. Ele vai guardar em disco para efeito de, se o broker sair do ar, quando ele voltar, ele consegue recuperar a mensagem do disco e continuar a entregar a mensagem. Com a persistência ligada ou desligada. Ainda assim, quando o último consumidor receber a mensagem vai para o espaço. Seja o sistema de mensageria qual for. Por quê? Vamos falar junto. Mensageria não foi feito para fazer persistência. Ok? Certo?
E por que isso é importante, uma mensageria fazer persistência? Eu gosto de dar o exemplo do ETL. Quando você cria um ETL no banco de dados, você processou os dados e replicou para um data warehouse. E aí, de repente, você está fazendo uma consolidação, por exemplo, um batimento, uma movimentação bancária. E aí você verificou que o que chegou no data warehouse, poxa, esse batimento não bateu não, cara. Tinha que dar 10.600 e deu 2.350. Alguma coisa aí se perdeu ou não foi verificado. O que a gente faz em ETL? Volta tudo e reprocessa. Você consegue fazer isso com mensageria? Perceberam o problema? De novo, existem sistemas de mensageria fantásticos, e eu gosto sempre de enfatizar, não é objetivo do Kafka nem da Confluent competir com mensageria. Não é. Não é. Eu gosto de dar um exemplo do Capital One, que eu tive uma reunião alguns meses atrás, e o pessoal do time do Capital One, basicamente desenvolvedores Java, tipicamente, eles chegaram, poxa, Ricardo, nosso time aqui, todo mundo é especialista em RabbitMQ, a gente tem aqui 5 anos de experiência com RabbitMQ, mas a gente está vendo aí, pô, o Kafka é a crista da onda agora, né? Então a gente estava pensando em utilizar. O que você acha? A gente deve utilizar ou não? Falei, não faça isso. Continua com o RabbitMQ. Por quê? Qual é o problema que você está tentando resolver? Você tem algum problema que o RabbitMQ não está te atendendo? Não coloca Kafka só por colocar Kafka. E aí eu passei a perguntar para eles. No entanto, todavia, você gostaria, de repente, você tem casos de uso em que você gostaria, por exemplo, de reprocessar coisas depois que a mensagem foi entregue? Sim, a gente tem um sistema de batimento aqui que a gente precisa fazer. Agora sim a gente pode começar a falar sobre Kafka. Porque se você falar de Kafka mensageria por mensageria, usa o que você tem, não usa Kafka. Ok? Tá claro? Por que você não deve enxergar Kafka como mensageria? Ok? Porque ele resolve problemas diferentes. Tá? E, finalmente, esse diagrama ele é legal porque no lado direito, o meu direito e o esquerdo de vocês. No lado esquerdo de vocês, você tem o conceito de banco de dados, que tem as vantagens. Ele é transacional, ele é durável, ele é persistente, ele mantém ordem e ele tem replay. Certo? E qual que é a desvantagem do banco de dados? Ele é orientado a batch, ele é caro de manter e é lento. Que é uma consequência de ser orientado a batch. Tá? Mensageria, rápido pra caramba, tem alto throughput, é quase sempre em tempo real, porém, é difícil de escalar, não tem durabilidade, não tem persistência, não tem replay. Certo? E a pergunta de $1 milhão é o que é uma plataforma de streaming distribuída? É as partes boas desses dois mundos. A parte boa do banco de dados e a parte boa da mensageria. Certo? Isso é um sistema de streaming distribuído. Ele vai te dar uma plataforma que consegue entregar mensagens em baixa latência, com alto throughput, com durabilidade, com persistência. E se você quiser, você pode implementar um sistema de ETL dentro dele. Porque ele tem pipelines de processamento. Ok? Ele consegue fazer tudo isso e ele não vai ficar ofegante só porque ele tem que parar e também processar. Sabe por quê? Porque ele é orientado a log. A gente gosta de explicar, então quando você chega nessa conclusão, normalmente a reação das pessoas é essa. Por que ninguém explicou dessa forma antes? Né? E a razão disso, pessoal, e esse é o erro que eu acho que a Confluent e os criadores do Kafka, que são os donos da Confluent, cometeram no passado, quando simplesmente criaram algo sensacional e simplesmente publicaram o projeto lá na Apache e deixaram quieto, o erro foi deixar a percepção do mercado ser conduzida por conta própria. Porque qual foi a percepção do mercado? Eu estou vendo que esse Kafka aqui, peraí, você está me dizendo que ele lê de um lado, aí ele consegue entregar não só para um sistema, ou para vários sistemas. Isso aí é produção, até onde eu sei. Isso aí é mensageria. Né? Ficou. Mas não foi compartilhado a história do LinkedIn. Porque o Kafka foi criado no LinkedIn para resolver aqueles problemas que a gente discutiu até agora. Certo? Isso que ficou pendente. Esse é o erro que a gente, eu acho que cometeu e a gente está tentando consertar. Okay? Por isso que eu falei no início. Um dos intuitos dessa apresentação é tentar descosturar um pouco como que você tem que enxergar o Kafka. Qual é o conceito que você tem que entender. Tá? Ao passo que você fizer isso, o Kafka ele vai continuar não sendo uma bala de prata. Eu não estou dizendo que o Kafka ele resolve todos os problemas. Certo? Mas o que a gente percebe, tá? Eu acho que o meu time que eu trabalho, que é o DevRel, a gente
visita clientes, a gente vai para conferências, a gente vai para meetups, fala com desenvolvedores, e a gente percebe algo quando as pessoas falam de Kafka. A gente percebe que, unanimemente, todo mundo acha o Kafka complicado. Concorda? Para quem trabalha, ele é complicado. Eu concordo com isso. O Kafka, ele não é uma tecnologia que, assim, poxa, tal como um banco de dados é fácil de assimilar e você tem uma curva de aprendizagem fácil. Não, ele é umas especificidades ali que, né, uma hora você chega lá, mas ele não é tão rápido assim de aprender. No entanto, ele passa a se tornar mais complicado porque você está olhando para ele com a perspectiva errada. Como, por exemplo, poxa, eu quero usar o Kafka como sistema de mensageria. Eu tenho que instalar um tal de Zookeeper aqui. Não faz sentido, né? Para que você vai usar Zookeeper com um sistema de mensageria? O RabbitMQ vai infinitamente ser mais simples que ele. Né? Porque ele não tem um RabbitMQ, ele precisa de um Zookeeper. Você percebe? Quando você olha com a perspectiva já errada, quando você já começa a discussão com um pré-conceito, a complexidade aumenta. Agora, quando você olha para ele de uma forma adequada, isso aí tende a ser diferente. Tá? E é isso que a gente está tentando fazer. E aí vamos discutir um pouco, pessoal, o que é uma plataforma de streaming distribuída. Mas agora a gente já falou sobre o que é, para que foi criada a plataforma de streaming distribuída. Agora a gente vai começar a falar sobre quais são os pilares, os 3 grandes pilares que uma plataforma de streaming distribuída vai te entregar. Ok? Mas antes de a gente continuar, alguma pergunta? Agora? Pode falar, pode falar. Vai falar? Opa! Tendo em vista que a palestra, o que você queria perguntar, isso nunca perguntou, você estava falando agora, aquela salada de tecnologias para resolver problemas específicos e fazer o trabalho dela muito bem, né? Sim. Ainda assim, agora eu consigo mover o dado de um lugar para o outro, ele é escalável, ele é falha, mas eu ainda vou precisar de coisas muito específicas que ele não vai atender. Sabe? Fazer uma busca textual, fazer uma busca orientada a grafo, eu ainda vou cair nesse problema, ainda vou voltar para a salada de fruta. Sim. E aí? Como assim, e aí? E aí, como é que você vê, eu meio que tenho uma resposta na minha cabeça, mas como é que você vê que o Kafka ajuda a resolver esse problema que você estava contextualizando agora, entendi, né? Entendi. Eu acho que o Kafka, ele vai... Deixa eu voltar naquela foto com o logo do Kafka. Eu acho que tem uma coisa que eu acabei não explicando sobre o logo do Kafka. Aqui. Tá. Para responder a tua pergunta. Eu acho que o Kafka vai resolver o problema de minimizar a criação desses bancos de dados incidentais. Ponto número 1. Que é esse logo aqui, eu falei para vocês que é um K, certo? Mas não é simplesmente um K. Vocês percebem que a bolinha do meio ela é um pouquinho mais gordinha que as laterais? Esse seria olha o Kafka como um banco de dados centralizado que ele consegue entregar para as aplicações satélites sem esses banquinhos incidentais. Então, ele vai funcionar como um mecanismo de entrega com persistência e ele vai ser a tua fonte única de verdade, que seria o papel de um banco de dados corporativo, transacional, cheio da... Né? Então, eu acho que isso aí simplifica a arquitetura. Então, você pode, por exemplo, gravar no Kafka e ele consegue entregar para diferentes sistemas sem ser um gargalo para nenhum desses sistemas. Então, acho que esse é um ponto. Né? Com relação a caso de uso de mensageria por mensageria, o Kafka ele apresenta vantagens relacionadas à escalabilidade e o fato de ter persistência. Que aí você consegue ter replay, por exemplo. Então, para reprocessar um ETL, por exemplo, dá para fazer também. E, finalmente, eu acho que é o ponto aqui dos 3 pilares. O Kafka te dá isso aqui, ó, processamento de eventos. Ou seja, ele te dá a tecnologia que já está dentro dele para processar os eventos, não é simplesmente para armazenar. Entendeu? Então, isso minimiza a complexidade do projeto. No fundo, tem a ver com minimizar a complexidade. Assim, esse é o ponto do fundo. Beleza? Bom, vamos discutir cada um desses pilares, né, rapidamente, aí depois vou fazer uma brincadeira com vocês, que é a demo que eu comentei. A primeira, mensageria bem feita. Tá? Mensageria bem feita, eu já acho que eu já enfatizei bastante aqui que o Kafka ele é orientado a log. Então, o primeiro conselho que eu daria para vocês, se vocês quiserem se aprofundar no Kafka, é aprofundar no conceito de log. Isso aí é teoria de computação básica, não tem nem a ver com tecnologia. Tá? Eu acho que um bom ponto de partida é ler esse paper escrito pelo Pat Brown, que ele criou, né, meio que um paper relacionado a como que você resolve o problema de escalabilidade, né, de persistência de dados, de processamento de dados, com orientação a log. Tá? E aí, a partir desse paper, ele tem um termo que o mercado já está utilizando, e alguns de vocês eu tenho certeza que já ouviram falar desse termo. A gente viu rapidamente aqui, eu acho que ninguém percebeu.
E aqui. O conceito de banco de dados invertido. Viram falar desse termo? É bem simples de entender, na verdade. Por que invertido? Porque agora a sua orientação e de desenvolvimento não é mais orientação à tabela, nem estado, é log. Então você está invertendo o banco de dados. O que era a camada lá de baixo, certo? Agora, vira a camada principal que o seu banco de dados vai te oferecer, você programa orientado aquilo ali, você vai escrever e ler os dados ali. Opcionalmente, você pode sim ter tabelas dentro do campo. Você pode. Mas ele não é mais o artefato principal do seu desenvolvimento do seu sistema. Beleza? Ele é algo que você pode utilizar para resolver alguns problemas bem específicos de estado. Porque você tem ainda orientação a estado. Em problemas que a gente tem que resolver. Só que a abundância maior é de log. Ok? O log é muito simples de entender, pessoal. O log é essa estrutura de dados aqui, em que cada registro do seu log, ele tem uma posição, que normalmente a gente chama de offset. Tá? E esse offset, esse ponteiro, ele consegue caminhar em determinadas direções, para frente, para trás, várias vezes por aplicação. Isso é um ponto importante. Ou seja, cada aplicação pode estar lendo um determinado registro do dado de forma concorrente, sem se preocupar, na verdade, com denegrir performance. E isso é interessante porque, no fundo, isso tem a ver com estruturação de dados, estrutura de dados. Tá? Todo banco de dados, normalmente, ele é fundamentado num algoritmo, numa estrutura de dados chamado B-tree. Ele é criado para facilitar a recuperação aleatória de dados. Certo? No paper relacional, isso virou uma pré-condição. A estrutura de dados aqui, ele é mais uma estrutura para garantir que, independente do volume, a recuperação do dado vai ser sempre a mesma. Ou seja, se eu estiver trabalhando com 10 kilobytes, vai demorar 1 milissegundo para recuperar qualquer registro. Se aquele log já estiver guardando 5 petabytes, continua demorando 1 milissegundo para cada registro. Então, é previsibilidade de recuperação de dados, de leitura de dados, independente da escala. É um outro problema, é uma outra estrutura de dados para resolver uma perspectiva diferente. O Web3. Ok? Então, o offset, ele continua para frente e para trás. Se você parar para pensar, é mais ou menos como aquele famoso meme na internet, né? Que você tinha apontando para o registro antigo, agora você aponta para o registro anterior. Né? E, para as senhoritas presentes, não precisam ficar preocupadas, porque homens também podem ser meros registros. Tá? Então, tem que ter democracia para esse tipo de coisa. O ponto todo é que o offset, ele se movimenta. Ele vai para frente e para trás. Né? Ele é o apontador que está lendo um determinado registro. Ok? Bom, aí, o título da apresentação era tudo aquilo que você gostaria de saber. Então, eu coletei algumas perguntas aqui, que o nosso time, a gente meio que monitora o Stack Overflow para coisas relacionadas a Kafka. Né? Então, a gente capturou algumas perguntas clássicas que todo santo desenvolvedor vai lá no Stack Overflow e publica. E sempre tem aquela discussão, né, infinita de várias pessoas tentando responder aquela pergunta. Né? Primeira pergunta é, vocês entenderam que eu tenho consumidores e cada consumidor eles podem ler um registro do log, né, concorrentemente, sem um afetar a leitura, o desempenho do outro. Certo? E aí a pergunta é, poxa, por que eu tenho alguns consumer groups que depois de um tempo eles são apagados? Né? E o caso clássico disso aí é, você tem, de repente, uma aplicação Java, escrita em qualquer linguagem de programação, que criou um consumer group, está consumindo os dados daquele log. E aí, de repente, essa aplicação ficou fora do ar por, sei lá, 8 horas ou um dia inteiro. E aí, quando a aplicação volta, ela começa a processar no final, ao invés do ponto que ela parou. Né? Então, a resposta para essa pergunta, pessoal, é, primeiro, vocês sabem que todo consumer group, na hora que ele lê um registro, ele tem que commitar um offset. Tá? Isso é por consumer group. Então, o Kafka, ele tem um tópico interno que ele guarda todos os offsets commitados. Está dentro dele, é um tópico que ninguém vê. Underline offset, uma coisa assim. Tá? Então, está lá os offsets. Só que o próprio cluster do Kafka, com o tempo, ele tende a apagar aqueles consumer groups que não estão tendo leitura nem escrita. Ou seja, que depois de um tempinho não commitou nada. Só que existe uma propriedade que você pode setar para aumentar esse tempo. Né? Então, não é tipo assim, poxa, está apagando? Tá, então vamos lá, e aumenta. Porque porventura essa aplicação tende a ficar do ar por mais de 24 horas. Então você quer continuar mantendo os offsets de forma persistente. Ele faz isso, óbvio, para economizar espaço. Né? Então, é uma forma de contornar esse problema. No que tange a particionamento, né,
estava falando que tudo isso tem a ver com mensageria. O Kafka, ele orientava log, e todo log, na verdade, ele é entendido como um tópico, né? Essa é a abstração para o desenvolvedor que a gente trouxe para lidar com esse tipo de sistema. Só que como é que a gente lida com questão de escalabilidade? Cada tópico, ele é quebrado em partes, né? Ou partições, como a gente gosta de chamar. Essas partições, elas são distribuídas no cluster. Ali, no caso, nessa figura, eu tenho 4 brokers, né? E aí eu tenho, por exemplo, um tópico que tem a parte 1 e a parte 1 no broker 1, a parte 2 no broker 2, a parte 3 no broker 3, a parte 4, ou partição 4 no broker 4. Significa que eu criei 4 partições, certo? Por que o Kafka faz isso? Para ele poder escalar horizontalmente. Ou seja, quanto mais partições você tiver, mais consumidores lendo de forma concorrente você vai ter, certo? Se você tem um tópico com uma partição só, eu tenho só um consumidor lendo por vez. Ok? Pode ser que isso te atenda, mas se você precisa de um throughput de leitura alto, você tem que criar mais partições. E aí a pergunta, que eu acho que é a segunda mais clássica lá do Stack Overflow o Kafka fica lento se eu criar mais ou menos partições? Né? A resposta é não. Pelo menos não de cara. Né? Eu vou explicar por quê. Partições, pessoal, a maioria das pessoas pensa que isso, criar uma partição vai criar um recurso no Kafka, né? Ou algo que ele vai alocar e que vai desprender recursos. Não, é uma abstração muito simples, é um socket de rede que ele vai alocar, certo? Além de ser um mecanismo de replicação interna dentro do cluster. Se você quiser criar 10 mil partições, você pode. Você não vai deixar o Kafka lento. Isso tende a interferir na performance no único caso, que é o quê? Você colocou lá, sei lá, 10 mil partições. Só que, por padrão, se você tem um replication factor de 1, né, isso não vai afetar em performance. Se você colocar replication factor 2, e você tem 10 mil partições, então significa dizer que o cluster vai ter que agora trabalhar para ficar replicando em todo o cluster essas 10 mil partições, que agora vão se tornar 20 mil partições. Certo? Então, a jogatina de replication factor mais partitions é que tende a ficar lento. Se você não está preocupado com resiliência, né, e o replication factor pode ficar 1, pode colocar quantas partições você quiser, que ele não tende a ficar lento. Tá? O controller do Kafka, ele consegue gerenciar isso aí. Só que se você tiver que replicar... Isso aí é importante, pessoal, porque existe um outro conceito fundamental que é do Kafka. De outros sistemas de mensageria, o broker que entrega a mensagem para o consumidor. Então, o broker, ele precisa gastar recursos de máquina para fazer essa entrega. No Kafka, existe uma inversão de papéis. O broker, ela é a entidade passiva. É o consumidor que vai no broker, vai ler a partição e trazer o dado. Então, significa dizer que se eu tiver 10 mil consumidores, vai fazer diferença para o broker? Não. Não está gastando, não está fazendo nem força para chegar lá e entregar. E tem uma razão para isso não estar fazendo nem força. Tá? Que é o que responde a pergunta de por que o Kafka é tão rápido. Tudo bem? Tem duas explicações para isso. E aí deixa em cache essa questão do tipo, eu tenho vários consumidores e o broker e o cluster não faz nem força para entregar, seja para 1 ou para 10 mil consumidores. A primeira questão é que o Kafka, ele é persistente, né? Toda mensagem que vai para o sistema de arquivos. Sistemas operacionais modernos têm o conceito de page cache. O que é o conceito de page cache? Ele é uma reserva de memória do sistema operacional para fazer um cache de todo o arquivo que é lido e escrito. Então, quando você escreve algo no Kafka, ele vai escrever no disco e, porventura, vai ter uma cópia daquele registro no page cache. Normalmente, existe um watermark do page cache que ele representa 85% da sua cache do sistema operacional, da sua memória RAM disponível. Então, se você tem uma máquina com 128 GB de RAM, você tem quase 100 GB dedicado ao page cache. Então, significa dizer que na hora que um consumidor bate lá no Kafka para ler um dado, né, ele não vai fazer I/O, ele vai ler o page cache. Certo? Então, a leitura é rápida. A vantagem disso aí, além de ser a questão de ler de um cache, é que também você ganha em escala vertical. A maioria dos sistemas de mensageria, não todos, mas a maioria deles, eles são desenvolvidos em cima de uma JVM. Né? E qual que é o problema disso? Sistemas de mensageria que são criados em cima de uma JVM, a RIP da JVM, ela é finita. Né? Não adianta você ter uma máquina com 128 GB de RAM e achar que você vai criar uma RIP de 128 GB de RAM. Quando você criar 16 GB de RAM de uma JVM, ela já vai ter 7 problemas de garbage collect. Então você tem que ficar controlando ali o tamanho da RIP. Né? O que normalmente a gente faz para resolver esse problema
Você divide a quantidade de memória RAM pela quantidade de cores, e isso vai ser as JVMzinhas que você vai colocar naquela máquina, né? Só que isso resolve o problema de alocação, só que você vai acabar com uma máquina que vai ficar mais tempo fazendo context switching entre as JVMs do que processando. Então, existe um limitador teórico de como o sistema de mensageria tradicional gerencia esses dados. No Kafka, está no page cache. Sabe como é que é uma heap de Kafka tradicional? O Kafka ele também é uma JVM, ele é escrito em escala. Mas uma heap de Kafka tradicional, ela tem 4 GB, 5 GB no máximo. Máximo, não precisa mais que isso. Tá? Tudo dado, ele é armazenado off-heap. É por isso que você tem uma leitura um pouco mais rápida. Tá? Maior, você tem maior escala. O segundo ponto de por que ele é rápido e por que se eu tiver 1 ou 10 mil consumidores não faz diferença para o broker, é que o Kafka foi escrito em cima de uma API chamada Sendfile. Só que é uma API bem baixo nível, tipicamente encontrada em sistemas operacionais de Linux e Unix. Tá? E o que isso aqui faz é um conceito muito semelhante para quem conhece um pouco de Oracle e sistemas projetados da Oracle, é o conceito de InfiniBand. Ele é um sistema de rede que tem um throughput maior e não queima muito ciclo de CPU para fazer cópia de buffers e cache para transferir dados na rede. Vamos esquecer o Technicase e explicar de forma simples. Ethernet, camada OSI de rede, quantas camadas a gente tem? 7, né? Se uma aplicação tenta mandar um dado daquele processo para um processo que está em outra máquina, o sistema operacional tem que, nessas 7 camadas, fazer cópia de buffers entre as camadas. Cria um buffer e copia para a camada de baixo. Cria um buffer e copia para a camada de baixo. Então, você está alocando dado e queimando CPU para fazer isso. Para cada e todo dado que você trafega na rede. O Sendfile, ele escreve direto para a placa de rede. E vai direto para a última camada. A gente conseguiu fazer isso com o Kafka, porque para o Kafka não existe formato, tudo é uma rede bytes. Certo? Kafka é uma rede bytes. Não tem que nem tipo JMS, é um map message, é um object message, é um text message. Não tem é uma rede bytes. Então a gente pega a rede bytes, as is, escreve na placa de rede, a outra ponta recebe. Então, naturalmente o throughput vai ser maior. Um único limitante. Qual que é o único limitante de uma arquitetura baseada como essa? É uma pergunta. A rede. Se você tem uma placa de rede lá de 10/100 megabits, qual que é o seu throughput máximo que você pode ter com Kafka? 10/100 megabits. Independente se você tem 500 cores ou 2. É por isso que quando a gente ajuda clientes a fazer sizing de cluster de Kafka, a primeira coisa que a gente recomenda é, cara, foca nessa ordem. A máquina tem que ser boa rede, bom disco, CPU, a gente vê depois. O cluster, o broker Kafka, ele não é muito faminto por CPU. Pela forma como ele foi projetado, e mais importante que isso, lembrando, o broker ele não vai lá e entrega para o consumidor. É o consumidor que vai lá no broker. Então ele precisa gastar CPU para isso. Certo? Então ele é mais eficiente. Ele usa uma estratégia mais inteligente para não ter que consumir tanta CPU. Certo? Tudo bem? Consumidor, sim. O consumidor tem que ter muita CPU. E ele está fazendo um trabalho pesado. Mesma coisa o produtor. Okay? Mas isso aí são outras máquinas, são outras aplicações, não é o cluster. Ok? Beleza? Bom, vamos falar de processamento de eventos agora, pessoal. Eu falei que são 3 pilares, né? Primeiro foi a mensageria bem feita. Processamento de eventos como eu falei para vocês, é a capacidade que a plataforma de streaming distribuída de eventos tem de processar eventos para você. E isso requer que você pense orientado a log, pense orientado a eventos. Certo? Esquece tabela. Ok? Então, a forma como eu gosto de explicar isso aqui, lembra que eu falei para vocês do exemplo do update, do insert? Que no banco de dados você teria um registro. No sistema orientado a log você vai ter 2. Né? Isso aqui é um stream. São várias mutações que ocorreram para a chave cujo usuário é RIF-array. O score ele começou em 1001, depois 1002, 1003, 1004 e 1005. Isso aqui é um stream. Então, o registro das mutações é armazenado no log. A tabela, ela vai armazenar o último estado de todas essas mutações, só o último. Certo? Então, ele perdeu o histórico. Para que isso é importante? Porque quando você vai fazer, por exemplo, uma checagem de potenciais fraudes, você vai ter um stream de entrada, certo? Você vai ter algo aqui no meio que vai processar esse stream e ele vai materializar o resultado. Isso aí é o uso de streams e tabelas. A tabela
é onde você vai fazer o output do resultado, mas o output do resultado depende de um stream, não de outra tabela de certo? Uma aplicação dirigida a processamento de streams e eventos, ela tem tipicamente essa carinha. E normalmente você vai ter, por exemplo, um tópico Kafka, onde você vai armazenar o teu stream, vamos chamar de stream de entrada, tá? Você vai ter uma aplicação, é uma aplicação mesmo, eu estou usando o termo de propósito, é um aplicativo que fica lá continuamente moendo esse stream, e ele vai, porventura, cuspir um resultado. Esse resultado vai para um segundo tópico de saída. Esse tópico de saída, ele naturalmente vai ser uma tabela. Ok? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de como é que você faria isso com o KSequence, que é uma linguagem do Kafka. Ok? Deixa eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Por favor, peguem o celular de vocês e escaneiem, tá certo a palavra, né? Escaneiem esse código de barra e brinquem um pouco de Pac-Man. Vocês vão ser pedidos para dar o nome de vocês. Tentem não usar mais que 18 caracteres no máximo, tá? É mais como uma questão de a gente conseguir ver o nome de todo mundo aqui na tela. Tá? E aí me avisem quando que eu posso tirar aqui. Funcionou aí? No meu ele fica pedindo o nome e repetindo. Ah, é? Para play, você pode ser só falando no meu, mas para play ele faz a parte e pede de novo. Vou ver se eu estou com conexão direita aqui. Pode ser. Ok, não preciso navegar para ele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí, só um minutinho. O Chrome foi. Você está usando no navegador do... Fala aí de novo? Não, no Chrome foi. Ah, é? Ah, o problema de browser? É. Então, olha só. O jogo de vocês está... Isso aqui é um stream que está chegando no celular de vocês. Certo? Isso é o stream de entrada. Tá? E repara... Deixa eu parar aqui rapidinho, senão vocês não vão conseguir. Repara que nesse stream, você tem, na verdade, o campo nome, né? O valor que vocês digitaram lá, e o campo game, que tem um payload JSON dentro desse campo, que tem o score, número de vidas e o nível que você está. Isso é um stream, certo? O que eu fiz aqui no KSQL, eu criei um pipeline de processamento não muito diferente de um ETL que você faria no banco de dados, com vários estágios de processamento, que no fundo, me entrega isso aqui. Pode ficar jogando aí. Vamos lá. Deixa eu aumentar só um pouquinho, que eu acho que está muito pequeno. E aí, deixa eu focar lá em cima, que é o que importa. Quem é que está ganhando. Então, isso aqui é literalmente o que está acontecendo agora. Eu estou pegando os streams que estão chegando, eu estou processando eles à medida que eles estão chegando dentro do Kafka. Os eventos estão todos lá, ele é persistente. Se eu quiser fazer isso aqui, a mesma coisa semana que vem, os dados vão estar lá. Mas repara que o ETL e o pipeline de processamento, ele se recomputa à medida que o stream está chegando. Não tem aquele negócio do tipo, eu vou rodar esse patchzinho, o ETL toda meia-noite, e aí ele vai criar, ele vai materializar um result set, e aí você vai entregar esse result set lá para a ponta. Se mudou aqui no transacional, você tem que executar o ETL de novo, né, para ler o que está no transacional e entregar aqui na ponta. A entrega, ela é em cima em tempo real. O ETL está sendo recomputado à medida que o input está chegando.
Né? Essa que é a beleza de processamento de streams. Ok? Beleza? Ó, o Atila, ele passou o vídeo aí agora, né? Então, assim, só para vocês entenderem a lógica aqui, pessoal, a lógica é a seguinte. A primeira coluna, por que está mudando de posição? Eu primeiro verifico quem tem o maior score, e aí se ocorrer um empate, eu vou para quem tem o maior score e o maior nível. Né? Você vai passando de níveis. E aí, se empatar também, eu verifico quem tem o maior score, quem tem o maior nível e quem morreu menos. Tá? Aquela terceira coluna ali é quando acontece um game over. É porque, se não me engano, quando você perde 3 vidas, se não me engano. Né? Com 3 vidas que perde no final. E é por isso que ele fica se reordenando assim. Eu estou fazendo um order by, uma ordenação, um resultado na tabela final. Beleza? Perguntas? Ok? Bom, então, acho que a gente pode fechar aqui. Tem mais uma apresentação, tá? Não vou embora, por favor. Obrigado por virem, pessoal. Eu vou ficar aqui até o final. Quem tiver alguma pergunta, está tudo disponível. E, por favor, voltem sempre, toda vez que a gente tiver uma etapa aqui da conference, beleza? Obrigado. Se quiser continuar jogando também, eu vou deixar lá. Eu vou tirar aqui e você coloca o seu computador aí. Eu desliguei o microfone, tá? Você só faz um tiquezinho aí. É um HDMI. X horas para a loja. Você de adaptador? A loja profissional. Conforme vão fazer aí atualiza esse transacional. Aí a loja sabe que ela vai vendendo, ela não sabe que o estoque está diminuindo. Aí, não sabe que o estoque está diminuindo, o e-commerce também deve postar na loja. O e-commerce vai ter um item pago. O e-commerce faz não, copy-paste, stage, tudo que eu já tive de pagamento. Esse pagamento copia um terceiro, que é o mid-channel, e esse mid-channel é responsável por passar para o e-commerce. PNP, o mid-channel. Melhor cenário de meia hora, melhor cenário de 5 horas, mid-channel. Aí o cenário completo, PNP, pior cenário, melhor cenário para lá. Aí outra aplicação está
Isso é importante, senão não vai. Senão não vai funcionar, mas não vai. Bom, eu vou fazer a apresentação com uma tela só, e é bom que a gente fica mais próximo, que eu consigo me movimentar menos pela sala. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Fábio. Trabalho com o Rômulo já há algum tempo na Tecno, desde o início do ano, final do ano passado, etc. E só dando um overview rápido do que a Tecno faz e do que a gente está vivendo ultimamente, a gente tem um slide bem rápido aqui para compartilhar quais são as linhas principais ali tanto de negócios quanto de instrução que a gente tem dentro do nosso contexto. Então, basicamente, a gente tem algumas frentes ali, tanto de implementação de projetos quanto de treinamento. A gente tem alguns treinamentos recorrentes em parceria com algumas universidades aqui em São Paulo. Estamos trabalhando também num curso online para disponibilizar para pessoas que estejam, inclusive, fora de São Paulo. Além disso, a gente tem aqui um viés de consultoria. Então, para que a gente consiga, obviamente, auxiliar empresas e pessoas que estão implementando aplicações baseadas em Kafka, aqui muito com viés tanto de performance quanto de dimensionamento do cluster, etc. Somos parceiros da Confluent, então, obviamente, a gente tem uma sinergia muito grande quando a gente fala de uma solução completa usando a stack deles. E, por último, a gente tem aqui o modelo de serviço assistido, obviamente, nos casos que a gente entende que são mais interessantes do ponto de vista de auxílio ao desenvolvimento de novas soluções, auxílio a mudanças eventuais no cluster, enfim, qualquer coisa que permeie ali a customização de uma aplicação baseada em Kafka, a gente também oferece isso. Aqui os nossos contatos, a gente tem um Slack, principalmente pessoas que normalmente participam do curso. Nosso objetivo é cada vez mais fomentar isso e criar, de fato, uma comunidade dentro do Slack, para que a gente consiga interagir, compartilhar experiências, etc. Eu participo do Slack, o Ricardo ainda não está, então, por favor. Aqui está o nosso site e, obviamente, os nossos contatos pessoais. Só contando um pouquinho do meu histórico em particular, eu tenho um background em ciência da computação, fiz no interior de São Paulo e trabalhei durante bastante tempo no mercado financeiro, inclusive com aplicações que envolviam a utilização de Kafka, e posteriormente me envolvi, obviamente, com o propósito aqui da Tecno e acabei também fomentando a estrutura junto com o Rômulo. Esse é um slide que eu gosto bastante de trazer, apesar de a gente já ter estressado bastante esse tema com a apresentação do Ricardo, mas eu acho ele bastante interessante quando a gente pensa nas diferenças entre uma arquitetura que hoje é baseada em requisições e uma arquitetura baseada em eventos. Eu não vou me estender muito nesse slide, porque, de novo, a gente já se estendeu, mas eu tenho, quando eu penso numa arquitetura baseada em eventos, alguns não requisitos, digamos assim, de anonimidade das aplicações, de disponibilidade para novos clientes, e aí entendam, tanto aplicações que geram, obviamente, mensagens, etc., quanto aplicações que consomem essas mensagens, esses conteúdos. Então, aqui como características principais, a gente também já falou, mas eu garanto manutenção do histórico, eu tenho rastreabilidade e tudo mais. E aí, outro slide que eu gosto bastante de compartilhar sempre é esse aqui. Então, quando a gente pensa numa arquitetura baseada em requisições, imaginando que eu tenho uma aplicação do setor financeiro, que eu faço a gestão de saldo das pessoas, se eu tenho um saldo inicial de R$0 e tenho como objetivo 10, uma aplicação baseada em requisições, eventualmente eu vou simplesmente atribuir o saldo dessa pessoa para R$10. É simples assim. Se eu tenho uma arquitetura baseada em eventos, em última análise eu estou falando que eu faço algo do tipo, adicione R$10 a essa. Parece uma diferença bastante sutil, que de fato quando a gente pensa do ponto de vista de frase ou de interpretação do português, mas essa estratégia aqui, ela nos traz algumas coisas que obviamente a gente não tem. Então eu consigo reverter esse estado, eu consigo ter rastreabilidade, eu consigo fazer replay, eu consigo fazer tudo que a gente já comentou. Então eu gosto bastante de passar por esse slide, porque, de novo, acho que ele pavimenta bem o que a gente pode fazer usando o Kafka, de maneira que a gente pode, obviamente, dimensionar e pensar em aplicações desse tipo. Aí, vamos ao objetivo da palestra, de fato. Então, eu trouxe o tema de Data Engineering porque ele é um tema que, hoje, tem sido cada vez mais popular quando a gente pensa não só em Kafka, mas em qualquer tipo de aplicação.
Alguém já ouviu falar disso? Data Engineering? Essencialmente, esse aqui é uma imagem do Cade Nuggets, que é um blog bastante famoso, que ele fala de ciência de dados, etc. E basicamente eles definem 5 pilares ali quando a gente fala da interpretação de dados. Então eu tenho, obviamente, as frentes de BI aqui e Analytics avançado, que eles chamam, só que aqui é a parte que nos interessa de fato. Então quando eu penso no fluxo de Data Science, por exemplo, ou algo do tipo, que eu tenho que fazer análise com os dados, a primeira etapa, e talvez a mais importante, principalmente dentro de uma grande empresa, é que eu consiga disponibilizar os dados para quem vai fazer as análises. Isso é um pouco do que o Ricardo comentou também. Mas quando a gente pensa nesse fluxo, ele é mais simples dito do que feito. Porque normalmente não é fácil eu agrupar dados, eu entregar dados de uma forma consolidada quando eu tenho vários silos. Então, como que isso se traduz aqui quando a gente pensa em Data Engineering? O engenheiro, basicamente, é o cara que vai manter o pipeline funcionando com as características particulares dele, tanto de disponibilidade, enfim, entrega de dados, etc., para que, em última análise, o cientista ou o cara do BI consiga fazer o que ele tem que fazer. Então, quando a gente pensa nisso, também, isso é bastante discutido ano após ano, mas basicamente você tem uma lista ali de linguagens de programação e plataformas que atendem, obviamente, a esse requisito de escalabilidade, de portabilidade, etc., que a gente consegue usar. Então, como linguagem de programação aqui, as principais, já Scala, Julia, Python, que ultimamente tem sido mais em voga. E quando a gente pensa em plataformas, a gente tem algumas também que a gente já comentou antes, com as suas particularidades, mas que, em última análise, são interessantes para o engenheiro de dados. Não surpreendentemente, o Kafka também está nessa história. E ele entra com um papel muito específico aqui para preencher uma lacuna, que foi um pouco também do que o Ricardo comentou, de que eu consiga aportar dados de uma aplicação para outra, ou de um lugar para o outro. Então, quando a gente pensa nesse contexto de Data Engineering, quais são os desafios principais? Essencialmente, eu tenho que criar um pipeline ali para transferir dados de um lugar para o outro, do início ao fim. Eu tenho que garantir que, eventualmente, eu vou ter alguns requisitos aí de computação distribuída, e aí não só dentro da mesma infraestrutura de maneira geolocalizada, mas às vezes em múltiplas regiões, etc. E por último, eu tenho que ser tolerante a falhas, porque o cara do negócio que está interessado no relatório, ele não vai querer, via de regra, ouvir que, cara, não deu certo porque eu tive, por exemplo, um servidor que parou no meio da madrugada. Então, isso é um pouco difícil da gente tangibilizar quando a gente pensa no contexto de uma grande empresa, enfim, uma grande organização. E com base nisso, aí, entrando um pouco mais no detalhe do que a gente pode ou não fazer, essencialmente eu posso ter uma aplicação aqui baseada em Kafka, por exemplo, redireciona todos os meus dados para uma aplicação Spark e, em última análise, eu entrego para alguma outra fonte de dados. Então, eu defino algumas etapas principais aqui, desde a coleta de dados, do agrupamento entre as ferramentas, como, de fato, a coleção, a persistência e, em última análise, a entrega e obviamente, a análise e geração de modelos posterior desses dados. E aí, um pouco do que eu me propus aqui a trazer para vocês é uma visão um pouco mais de casos de uso que a gente tem com ferramentas do Kafka. Algumas o Ricardo comentou, outras eu vou comentar no primeiro momento, mas eu queria trazer uma visão um pouco mais ampla, para que a gente consiga, obviamente, sair daqui e discutir com os nossos chefes o que a gente consegue fazer ou não com o Kafka. Então, quando a gente pensa nas arquiteturas tradicionais baseadas em Kafka, quando a gente está falando da integração entre duas aplicações aqui, quaisquer, então, tenho os produtores, os consumidores e resolver. Ou então, uma integração com os meus apps legados. Então, tem uma sequência aqui de elementos desse tipo, vou entregar meus dados para algum lugar. Só que a gente pode ir além disso. O primeiro recurso que eu quero apresentar para vocês é a questão de streams. Isso foi uma demonstração que ele já fez, mas basicamente quando a gente pensa em streams, a gente cria aqui um mecanismo de processamento de todos os dados que eu estou trazendo. E aqui eu tenho, basicamente, algumas funcionalidades principais. Então, eu posso fazer desde a filtragem de dados. Eu quero filtrar todo mundo, por exemplo, que tem o nome fato. Eu posso, eventualmente, fazer um group by, posso fazer um count. Tudo isso numa stream em tempo real. Esse é o principal e talvez o maior diferencial
que a gente tenha quando a gente pensa numa aplicação desse tipo. Porque se eu tenho que fazer um group by, por exemplo, num ciclo, via de regra não é tão simples assim. A gente sofre um pouco. Aqui, eu não tenho penalizações de performance nesse sentido, e obviamente consigo já entregar isso de uma maneira consistente ao fim do meu pipeline. E por último aqui, obviamente, detecção de anomalias, que é o caso presente, também muito relacionado com o que ele falou. Vamos entender nesse tema, mas à medida que eu tenho rastreabilidade, eu consigo fazer replay, consigo fazer análise em cima, especificamente programando, e, em último caso, entregar os meus resultados. Então, aqui também é uma visão geral do que eu consigo fazer de queries interativas, vamos chamar assim, e basicamente a gente define esse tipo de coisas como sendo principais. O próximo, e aqui eu estabeleci um paralelo entre o que existe na versão open source do Kafka e o que existe na versão a partir da open source da Confluent. Basicamente existe um mecanismo chamado de Mirror Maker ou Replicator. Esse cara ele é responsável por replicar dados e configurações entre clusters ou entre brokers. Então, definam da maneira como acharem melhor. E nesse caso, para o nosso contexto aqui de Data Engineering ou de Data Pipeline, a gente tem alguns objetivos aqui principais. Basicamente, eu consigo fazer o deploy de dados, então eu consigo publicar os meus dados da minha origem para vários destinos, de maneira ativa. Então, eu, do meu cluster, falo, vou entregar os dados, por exemplo, de transações de cartão de crédito, para o cluster 1, para o cluster 2, para o cluster 3. Sem que haja necessidade de o consumidor ficar fazendo pooling do lado de lá, pegando esses dados e depositando no cluster. Então, é efetivamente como se estivesse fazendo uma cópia de todos os dados e configurações que eu tenho dentro do meu cluster. Por último, como próximo item, eu posso fazer agregação entre clusters. Da mesma forma que eu estou fazendo deploy para vários clusters diferentes, eu posso fazer isso no sentido contrário. Então, imaginando que eu tenho os clusters 1, 2 e 3, vou agregar no cluster 4, obviamente submetendo de cada um deles para o meu cluster objetivo. E por último, questão mais evidente aqui, que é a de DR, e isso fala intimamente com os objetivos do engenheiro de dados, que é sustentar o pipeline de maneira muito precisa para que a gente não tenha, obviamente, falhas e posteriores atrasos e não. Outro carinha que eu queria apresentar para vocês aqui é o AVO, ou no caso da Confluent, o Schema Registry. Basicamente, como o Ricardo comentou, tudo do ponto de vista de Kafka é um array de bytes. E aqui você tem liberdade para fazer muita coisa, por um lado é positivo, mas por outro pode virar a lambança que a gente viu também nas slides anteriores. Então, eu consigo registrar um esquema para os dados que eu espero receber e para os dados que eu vou gerar a partir do meu cluster. Isso aqui é bastante útil quando a gente pensa que eu vou ter várias fontes de dados sendo agregadas no meu cluster, cada uma com seus metadados, cada uma com as suas particularidades, e cada uma com a sua estrutura. Então, no fim do dia, eu estou falando que eu vou eventualmente consolidar todas essas fontes e vou trazer isso para um lugar comum. Esse lugar comum, basicamente, permite que eu tenha consistência nos meus metadados e que eu consiga definir formatos para que, posteriormente, eu não tenha mais silos com as suas particularidades ali muito específicas do ponto de vista de agregação. Então, essa aqui é uma imagenzinha do próprio Schema Registry, mas, basicamente, toda requisição que eu faço com o cluster, tem um Schema Registry definido, valida aquele esquema e me retorna se aquele esquema foi validado ou não. Nessa situação, eu estou falando que eu tenho um ganho aqui de consistência a médio e longo prazo. E por último, o último mecanismo que eu queria apresentar para vocês é a questão de topologias. Quando a gente pensa em pipeline de dados, a gente está falando basicamente de uma sequência de etapas. Então, primeiro eu coleto meus dados, depois eu processo, depois eu armazeno e assim por diante. Quando a gente pensa em topologias, basicamente eu estou falando de uma sequência de etapas que vão acontecer a partir do momento em que uma mensagem chegou ao meu cluster. E acho que a parte mais legal disso aqui é que eu consigo definir que, por exemplo, eu vou ter a stream que vai sumarizar, por exemplo, os meus dados, vai fazer um count. Logo na sequência eu vou fazer um group by. Logo na sequência eu vou fazer uma soma de tudo isso. E, em último caso, eu vou
disponibilizar num tópico de saída, que é equivalente aqui a uma tabela para o banco de dados tradicional. Então, quando a gente pensa do ponto de vista aqui de Data Engineering, eu crio efetivamente esse workflow e consigo processar cada uma dessas etapas de maneira independente, mas sequencial. Com isso, a gente tem uma vantagem aqui bastante interessante, que é eu preservar toda aquela consistência anterior que a gente veio falando. Por último, o último ponto aqui, talvez mais importante, é que eu consigo efetivamente definir esse conjunto de regras de cada uma das etapas ali, como elas vão ser executadas. Tá. E aqui, eu trouxe uma imagem também, aqui é um landscape, ele é bastante comum quando a gente fala de Kafka, etc. Mas ele tem integração com algumas ferramentas importantes. Essa é uma imagem da Xenon Stack, é um blog de tecnologia também, são bastante conhecidos em segmento, etc. E, basicamente, o que é mais importante nessa imagem aqui é que eu consigo, por exemplo, definir workflows, e isso tem sido bastante discutido ultimamente, usando o Apache NiFi, por exemplo, que é uma outra solução open source, mas que tem um viés bastante interessante ali de definir cada uma dessas etapas, sendo que o Kafka é uma delas. Eu consigo integrar, por exemplo, o meu S3, ou eventualmente a minha base de dados tradicional, com um cluster Kafka, jogando tudo isso para uma aplicação baseada em Spark, e posteriormente eu posso, se eu quiser, armazenar no banco NoSQL para disponibilizar ainda para outras aplicações. Então, o objetivo principal desse slide aqui é basicamente mostrar que a gente consegue sim ter alguma interoperabilidade entre as mais diversas soluções quando a gente pensa do ponto de vista de pipeline. E pegando um gancho também que o Ricardo falou, aqui o meu objetivo em particular não foi trazer que Kafka é uma bala de prata nessa apresentação, porque de fato ele não é para algumas soluções. Mas assim, dado que eu acredito que muitos de vocês são desenvolvedores, engenheiros, líderes técnicos, etc., no fim do dia, muitas vezes você tem que prover uma solução rápida, que resolva o problema de uma maneira eficiente, e além disso, que tem integração com outras ferramentas. Então, independente de ser um nome bonito de Data Engineer ou efetivamente um líder técnico, desenvolvedor que quer que seja, a gente tem a capacidade aqui de propor uma solução que se integre no meu pipeline todo e que consiga, de fato, levar dados de um lugar para o outro, mantendo todos os requisitos que eu falei, de consistência, disponibilidade, etc. Então, esses eram os 4 pontos, basicamente, que eu queria passar com vocês. Acho que são pontos bastante extensos. A gente provavelmente não conseguiria cobrir numa apresentação só. Voltou? Agora? Mas assim, são 4 ferramentas que a gente tem dentro do Kafka, por exemplo, dentro da solução da Confluent, e ali a partir da open source a gente consegue usar, que efetivamente tira um pouco da complexidade que a gente tem de gerenciar isso do lado, por exemplo, do producer. No último caso, eu estou falando que a consistência de metadados eu tenho que verificar no meu producer, não necessariamente. Estou falando que eventualmente, eu vou definir um conjunto de regras no meu próprio producer, não necessariamente. E aí eu garanto a uniformidade, eu consigo delegar a responsabilidade de consistência para o meu próprio cluster. Então, eu tiro, basicamente, essa responsabilidade do desenvolvedor, meu par ali que vai fazer esse trabalho, e coloco nas mãos do cluster e ele se vira com o que ele tem que fazer. Alguma dúvida? A gente foi bem rápido, na verdade. Mas, enfim, esse é um pouco do objetivo da apresentação. Acho que, cara, Data Engineering é um assunto novo ainda. Mas eu já tenho ouvido algumas pessoas falarem, na verdade, que o novo desenvolvedor vai ser o Data Engineer. Então, enfim, não sei o quanto é sensacionalismo, não sei o quanto não é. Mas, dado que é um fórum de Kafka, faz sentido a gente pensar em integrações desse tipo. Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Enfim, alguma coisa específica? Eu vejo muito
o pessoal falando de Kafka para armazenar dados, né? É recomendado usar o Kafka mesmo para armazenar dados importantes para a empresa ou sempre é recomendado, sabe, jogar numa base paralela? Eu posso garantir, vou jogar esse cara no Kafka e ele vai ser minha fonte principal de dados. Ele vai ficar gravado lá e eu posso ficar tranquilo com isso e eu não preciso me preocupar em de repente jogar em um lugar paralelo se de repente eu tiver necessidade de ler ele na hora. Esse é um assunto bastante recorrente. Assim, vários clientes perguntam isso para a gente, inclusive perguntaram na semana passada. Em resumo, eu não tenho penalidade por gravar. E uma das coisas que a gente discutiu também na semana passada é o seguinte: em algumas situações, o Kafka ele grava mais log do que dado. Então, o único cuidado que eu tenho que tomar nessa situação é o seguinte: eu não posso superestimar a minha pasta lá, Kafka Logs, dado o tamanho esperado dos meus dados que eu quero armazenar. Se eu for armazenar um peta, então eu vou eventualmente armazenar mais vídeos de log. Tem que tomar cuidado para não estourar a capacidade do meu pasta ou da minha máquina. No fim do dia, a menos disso, eu não tenho penalidade em manter mais ou menos tempo dentro do cluster. Como ele contou também. O assunto, o tempo de recuperação de mensagens, o tempo de processamento, tudo mais, ele tende a ser constante. Independente da quantidade de nós que eu tenho e de, enfim, partições que eu tenho e etc. Então, não existe um problema em manter mais dados. E dependendo do caso justo, até faz sentido. Um assunto que a gente acabou comentando aqui, mas que tem bastante a ver com a sua pergunta, é o seguinte. Existem dois modelos de você trabalhar com dados dentro de um cluster. Você pode trabalhar com uma K-Stream, que é esse modelo de tem mensagens sequenciais e não sobrescrevo nada. No último caso, você tem uma K-Table, que é literalmente uma tabela. Então, no caso da tabela, você faz um upsert. Se o registro existe, eu faço update. Se ele não existe, eu faço insert. É isso que acontece. Então, eventualmente, para esse tipo de aplicação, talvez uma K-Table seja melhor. Se você quer usar esses dados posteriormente, sem precisar fazer replay ou verificar alguma coisa. Caso contrário, a sugestão usa K-Stream mesmo e assim, não tem uma penalidade por ter mais dados ou menos. Vou só fazer um adendozinho rapidinho. Por favor. Pegando o gancho da pergunta aí, é uma feature que a gente está introduzindo no Kafka. Está em preview já, só que está previsto para final do ano, basicamente vai estar disponível. Que tem a ver com a sua pergunta. A maioria das pessoas que a gente conversa com relacionadas a, poxa, respondendo a tua pergunta, ele já reiterou, você pode sim guardar dados no Kafka. Só que no fundo se resume a uma coisa: storage. Storage custa dinheiro, né? Então a gente está introduzindo uma feature que a gente está chamando de tiered storage. O que é isso? Você pode armazenar no disco, que é a unidade de persistência primária do Kafka, por exemplo, sei lá, 3 meses. Isso vai ser o que a gente chama de hot data. Todas as transações vão ficar lá, você pode processar à vontade, rápido, está no page cache que eu expliquei lá. E aí tudo aquilo que passar de 3 meses, por tópico isso, você pode transbordar para um cold storage. Por exemplo, mandar para um S3, por exemplo, que tem mais durabilidade e o custo de storage é barato. Entendeu? Para archive, por exemplo. Isso vai ser feito, esse transbordo vai ser feito automático. Então, isso é excelente, principalmente quando você tem um universo baseado em cloud. Você está falando de constante cloud, certo? Não, na verdade, até para qualquer coisa. Que você define excelente. O que é o cold storage, né? Você tem que dar novidade direto da Califórnia. Por favor. Estou pegando gancho também, inclusive, tentar algo nessa vibe. Eu trabalho em projetos do setor financeiro. Então aí fica a questão, será que as transações bancárias, será que daria para armazenar no Kafka, por exemplo? Mas aí vem a dúvida, quando eu for pegar, por exemplo, um extrato do usuário, onde ficaria esses dados extratos? Ficariam, por exemplo, uma cache, ou eu iria sempre bater no Kafka? Qual seria a ferramenta que eu utilizaria para recuperar nesse fluxo, por exemplo, um extrato bancário? Sim. Essa dúvida, qual seria? Posso responder? Fica à vontade. É a apresentação dele, né? Tô me metendo aqui, né? Normalmente, deixa eu responder da seguinte forma. O que normalmente a gente vê é que as pessoas elas preferem armazenar isso numa base externa ao Kafka, porque o mecanismo de recuperação de dados e a API do Kafka é naturalmente orientado a streaming e consumo de eventos. Então, imagina na prática que você está querendo recuperar uma consolidação bancária. Programar para receber isso via stream parece meio estranho, né? Do que ao passo que, de repente, poxa, eu poderia jogar isso aqui no Elasticsearch, né?
ou num Grafana, ou num Cassandra, que é um banco NoSQL, e é mais fácil de recuperar o dado, e eu não tenho que programar a recuperação via stream. Então, é mais uma questão de comodidade, como você recupera, do que efetivamente, poxa, eu consigo fazer isso no Kafka? Eu consigo. Eu até recomendo fazer isso no Kafka. E é por isso que a gente está introduzindo, primeiro, um driver JDBC para Ktables e KSQL. Então, você vai poder, nesse driver JDBC, recuperar o dado como você faria num banco relacional. Segundo, é o que a gente chama de emit events. É para você, de repente, dar a chave e me dar o valor de forma de snapshots. Entendeu? Então, a gente está facilitando essa ponta no final, porque a gente está vendo que, cara, a galera está todo mundo mandando para o Elasticsearch porque é mais fácil de recuperar. Só fazendo um adendo também. Hoje, no Kafka Open Source, você basicamente não consegue fazer essa recuperação por chave. O limite, a sua chave do cliente vai ser, sei lá, o CPF do cara, o número da conta, o que quer que seja. Então, é isso que o Ricardo está falando, que é difícil de fazer. Então, você tem basicamente uma sequência, você consegue pular essa sequência por um número, que é o offset, mas você efetivamente não consegue dizer, vai na posição em que o CPF do Fábio está. Essa é a maior dificuldade. Que é o estado. Né? Que é o estado do cliente. Se eu estou falando que eu vou puxar a lista das últimas transações, eu preciso iterar em toda a minha lista de transações bancárias, buscar as chaves daquele cliente, fazer uma consolidação com isso, e isso não funciona muito bem, por enquanto. Mas, de fato, existe essa opção do driver JDBC. E isso, na verdade, já estava nos planos, já estava nos giras bem antigos. Tem tempo. 2016, eu acho. Justamente por essa necessidade. Porque aí você acaba tendo que recorrer a outras soluções. Então, vou dar um exemplo. Você pode usar uma solução de cache em memória, que basicamente gera uma função hash, para você conseguir retornar a chave do cliente. Você tem o seu Kafka, você tem um consumidor que joga para um mecanismo de cache em memória RAM, e você consegue consumir depois. Então, funciona, mas não, obviamente não é o ideal. E é por isso que surgiu essa nova solução. Uma pergunta. Nesse caso aqui é mais... O que me chamou a atenção bastante na palestra é a questão de tabela. Tá? Eu estava estudando Kafka, tudo, e eu vi bem certinho, orientado a evento, um atrás do outro. Quando você for de tabela, e eu vi o que isso ficou ali, né? E faz select, tudo, eu não entendi direito como funciona. Como funciona isso? Eu envio um evento Kafka, mas eu falo que ele é uma string, a tabela, sei lá. É basicamente isso. É como você vai tratar isso dentro do teu cluster. Então, você pode tratar o dado que você enviar como uma string. Você fala, eu quero receber, eu quero trabalhar todas as linhas, independente de quantas são. E aí você tem uma outra possibilidade, que é justamente você falar, eu quero que você trate isso como uma tabela. Normalmente, essa definição se faz a nível de tópico. Então, o meu tópico, que é a minha abstração de tabela no banco de dados relacional, por exemplo, ela define que eu vou tratar todos os dados que vierem dali como uma operação de upset. Caso contrário, é como se eu só fizesse insert. Eu não atualizasse absolutamente nada. Então, você que define explicitamente como você quer que esse negócio funcione, normalmente, de novo, a nível de tópico. Então, pelo que eu entendi, talvez, eu vi que no Kafka você tem um esquema de zipar, né, de compactar os registros. E aí, nessa compactação, pelo que eu entendi, ele sempre deixa o último valor daquela chave. A tabela seria mais ou menos isso. Sempre que eu mandar aquela chave, ele substitui o valor do que ele mandou anteriormente. Exato. É basicamente isso. São recursos diferentes. Esse recurso de compactação que você falou é recurso de compactação de log. Então, eu falei agora há pouco que em algumas situações o Kafka gera mais log do que dado. E grava mais log do que dado. Para mitigar esse tipo de efeito, você tem algumas opções. Essa é uma delas. Então, você simplesmente pode limitar em megabytes ou em giga, o que quer que seja. Fala, cara, daqui para frente não grava mais. Faz flush disso para algum lugar e descarta esses dados. Funciona. E você tem essa outra estratégia, que é o seguinte. Eu quero manter só o último registro para aquela chave. Que também funciona. Do ponto de vista de compactação de mensagens, compactação, vamos tomar cuidado com essa palavra nesse caso. A Keytable ela pode sim ser interpretada como isso, mas obviamente não é um recurso de compactação. É um recurso orientado a caso de uso. Eu posso persistir aqui fora do caso, Cara, pode,
mas eventualmente você vai ter o custo de trazer isso de novo para o cluster, dependendo do que você for fazer. Assim, eu não sei qual é o caso de uso específico. Posso. No limite, eu usaria algum conector baseado em Kafka Connect. Faço o dump disso no, sei lá, no banco Oracle ou no SQL, qualquer que seja, e leio de lá. Não tem problema nenhum. Nesse caso, é equivalente a eu ter mais um consumidor, vamos chamar assim. Um caso de uso também que, paralelo a esse, a K-Table no Kafka Streams, ela é uma abstração de um conceito, né, que a gente dá uma implementação primária cujo armazenamento é um tópico Kafka. Mas um caso de uso típico é, por exemplo, imagina que eu teria um stream de entrada aqui que tem só a chave estrangeira do cliente e eu não tenho a informação do cliente. A informação do cliente está num cache, né, rodando fora do Kafka Cluster. Aí, se você quiser fazer um join disso aí, né, porque veio aqui a chave estrangeira do cliente, eu quero trazer as informações do cliente e fazer um enriquecimento desse stream, então a API do Kafka Streams te possibilita estender uma K-Table para que ela ponte para esse repositório externo. Tem vários casos de uso de gente fazendo isso. Agora, tem um penalty de performance. Porque, no fundo, para cada e todo evento que chegar, ele vai ter que fazer um round trip de rede para fazer esse join, e aí ele gera um output. Então, assim, tende a ficar mais lento, mas é possível. E nesse caso de uso especificamente, você tem que fazer um join, eventualmente você vai criar um novo tópico, por exemplo, usando uma stream, e aí faz um join de 2 streams dentro do carro. Você tem esse penalty, mas você consegue atenuar com o seu tempo de produção normal. É equivalente ao seu producer dando replay em todos os dados. Dúvidas? Bom, é isso, pessoal. Fiquem à vontade. A gente vai ter uma network aí, uma sessão de bate-papo. Se quiserem falar tanto comigo com o Ricardo, com o Romulo, enfim. E qualquer coisa, só mandar mensagem, contatar por e-mail, o que quiser. A gente responde. Enfim, estou à disposição.